Olá, hoje a gente vai falar sobre o salto quântico, sobre a intuição e sobre alguns paradigmas e julgamentos que o ser humano tem, que é normal. O salto quântico é um assunto que está muito em evidência desde que o pessoal tem comentado muito sobre física quântica e mecânica quântica. O salto quântico, da maneira da física quântica, todo mundo sabe, né? Que é quando o elétron muda de órbita e que ele não precisa seguir uma coisa linear. Então, de A ele já pode mudar para E, ele não vai precisar passar por B, nem por C, nem por D. O salto quântico para nós segue a mesma linha de raciocínio. Então, o ser humano está muito preso a paradigmas, a conceitos. E por que ele fica preso a paradigmas e conceitos? Desde que nós crescemos, nós fomos criados a viver em sociedade. E de uma maneira ou de outra, a sociedade te aprisiona. A sociedade exige padrões, ela exige comportamentos para você ser aceito. E o preço que a gente paga por isso é muito alto, porque a sintonia do universo, a única coisa que ele pede, justamente, é a liberdade. A gente tem muito isso na física quântica. O princípio geral é a liberdade. Não tem um padrão a ser seguido. A gente vê isso no princípio da incerteza. Não tem como prever onde que o elétron vai estar exatamente no mesmo tempo, na órbita. Não tem como. Então a gente tem que fugir disso. É por isso que o salto quântico para nós é tão difícil, porque a gente já tem sempre um esquema. E uma frase que eu gostei muito de ouvir é que fala que diz que você diz que você não escolhe quando você só vê uma realidade. Então, por exemplo, você tá namorando uma pessoa, você é louco por essa pessoa, você não consegue ficar sem essa pessoa, e você acha que só existe ela, que você não vai conseguir se libertar, só que você esquece de pensar que tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, no fundo, você não está escolhendo aquela pessoa, você está limitada. E para a gente dar o salto quântico, precisa fugir dessa limitação. Então, a gente não precisa passar por B, por C, por D, para chegar aonde quer, que é o E. Pode ir direto. Então, por exemplo, muita gente tem conceito que dinheiro é uma coisa difícil, que só tem dívida, que não nasce em árvore e tudo mais. A pessoa, quando pensa em dinheiro, ela associa a dívida já. E aí o que isso acontece? Isso causa um estresse, uma descarga emocional e acessa o cérebro dela reptiliano. O cérebro reptiliano é aquele cérebro que a gente usava lá para trás, quando a gente tinha o instinto de sobrevivência. Então, o que você tinha que fazer? Ou você corria do animal, ou você matava. Isso faz o quê? Quando você acessa esse cérebro, joga cortisol, libera esse hormônio, e aí você fica sob estresse. Antigamente funcionava, porque nessa corrida, nessa luta, já liberava cortisol, você já consumia e estava tudo certo. Hoje não, você pensa no que você não quer, pensa na dívida, isso vai entrando no seu sangue, isso vai circulando, você vai ficando estressado e vai gerando cada vez mais uma bola de neve. Você não consegue o salto quântico. Para o salto quântico acontecer, você não precisa de esforço, você não precisa de energia. Se você tiver liberdade, se você simplesmente deixar ser, deixar existir, ele acontece. Só que as pessoas não fazem isso. Elas sempre associam o que elas querem a uma coisa negativa. Então você tem dois caminhos. Ah, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Ah, por que você precisa de dinheiro? Ah, preciso de dinheiro para pagar a dívida. Já está errado. Você pensa em dívida, você fala, puta, chegou a conta de luz, não sei o que, não sei o que. Ferrou, não vou ter como fechar o mês, eu não acredito tudo que eu ganho só para pagar a conta, tá sempre faltando. E aí você não vai ter o salto quântico de evitar sofrimento, dor e ter prazer com o dinheiro, porque você associa ele a isso. Então se você pensasse, olha, eu não tenho agora, não tem problema, o universo vai dar um jeito, entendeu? Até porque tudo que a gente vive aqui, a matéria ela não importa, o que importa é realmente a consciência. E a consciência é livre. A matéria, ela acaba, é o que menos importa, entendeu? Porque ela é muito limitada. Já a consciência não. Existe um universo de possibilidades para você. E você não está vendo, porque você está naquela visão linear. E isso, para o salto quântico, não tem como. Então, quando você quiser praticar o salto quântico, e a gente pratica o tempo inteiro, mesmo sem saber, parece difícil, mas eu vou dar um exemplo. Insights que a gente tem direto, intuições. Você fala, hoje eu não vou por aquele caminho porque eu vou bater o carro. Tem gente que questiona, não ouve, e tem gente que ouve e muda.
Quando você não ouve e vai falar, sou louca, não, eu vou, o que acontece? Acaba se concretizando o que você pensou. Aí você fala, putz, devia ter escutado. Isso é um salto quântico de pensamento. Você estava livre por um momento, surgiu o insight e aconteceu. E isso pode acontecer em todas as áreas da sua vida, desde que você deixe de ver essa limitação. Desde que você simplesmente seja, sem paradigmas, sem julgamento. Para nós, só existe o agora. Na verdade, nem existe tempo, mas o agora é importante. Então, muita gente fica vivendo o amanhã, depositando as suas esperanças no amanhã. Só que o amanhã não virá, porque o que existe é o agora. Não adianta pensar em amanhã, não adianta pensar em passado. E o mais legal disso tudo é que você pode dar o salto quântico a qualquer momento. Um elétron, por segundo, ele vai vibrar mais de 3,5 bilhões de vezes. Que são as oportunidades que você está tendo a cada segundo de transformar a sua vida. É lógico que é difícil no começo você pensar em dar o salto quântico, porque você fala, tô livre, eu tenho dinheiro, tá tudo certo. Aí passa um minuto, ligam cobrando a conta, e aí você já volta pro padrão de estresse. Estão me cobrando e tudo mais. E já libera o cortisol. E cada vez mais vai adiando esse salto quântico, essa mudança na sua vida. Então o que eu proponho é que você fique pelo menos um dia. É muito difícil, vai demorar para acontecer, mas sem julgar ninguém, sem ter pensamento negativo, nada. Simplesmente ser um dia com liberdade, que você consiga escutar os seus pensamentos e jogar de uma forma positiva, mas sem pressão, um dia sem buscar aprovação, um dia sem se adaptar ao modelo que a sociedade impôs a você. Porque perante o universo existem 1000 possibilidades, você não precisa seguir um padrão. Essa é a beleza da física quântica, essa é a beleza da vida. Nada precisa ser certo, porque o que é certo é totalmente limitado. E é o que menos a gente busca aqui. A incerteza, ela dá muito medo, o desconhecido dá muito medo. Mas você pode ver por outro ângulo, você pode perceber pela beleza de 1000 oportunidades. Para que você vai se limitar? Para que você vai se limitar a pagar as suas contas, a sobreviver ao mês? Muita gente também não tem dinheiro porque o dinheiro causa muitas experiências e muita gente não quer isso e não sabe inconscientemente. Então, vamos trabalhar isso, vamos tentar por um dia pelo menos ser, existir, sentir o seu coração, ter prazer nas pequenas coisas, sem pressão, sem amarras. A partir do momento que você fizer isso, o seu cérebro vai liberar hormônios da felicidade, serotonina, melatonina, oxitocina. Esses hormônios fazem o quê? Eles vão criar novos neurotransmissores que vão te dar a sensação de bem-estar e você vai sintonizar com o universo. A partir desse momento, as coisas começam a acontecer. Como eu disse no outro vídeo, a lei da atração, não importa como, quando você se conecta, as coisas acontecem. Bom, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre julgamentos, como que isso influencia na vida da pessoa e mais um pouquinho sobre o salto quântico, tá ok? Obrigada e até a próxima.